Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Você sabia que em dezembro há uma campanha dessas da área da saúde para chamar a atenção para um problema que perdeu um pouco a evidência nas notícias, no cenário nacional, estadual, mas que ainda existe e continua sendo perigoso? Eu estou falando do Dezembro Vermelho, uma campanha para conscientização, prevenção e até para testagem do HIV que provoca a AIDS. E quem está aqui conosco para falar sobre esse assunto é uma técnica em HIV/AIDS aqui da Secretaria de Saúde do Estado, a Ariane Aragão, que também é enfermeira, a quem já agradecemos pela presença. Muito obrigado por estar aqui conosco, Ariane. Eu agradeço, né, o convite também de vocês. Então, falando um pouquinho, né, no Dezembro Vermelho, que a gente está, esse dezembro que foi escolhido, né, pelo Ministério da Saúde em alusão ao dia 1º. No dia 1º de dezembro, a gente comemora o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Então, é um mês, assim, dedicado à prevenção, né, à prevenção da AIDS, do HIV, é um mês dedicado a um mês de conscientização, de informação, né? Apesar da gente ter muitos mecanismos de informação, ainda nem sempre a informação chega a 100% da população, a gente sabe disso, né? Então, é um mês dedicado ao diagnóstico também, um mês que a gente pode focar na testagem, estímulo à testagem, estímulo ao diagnóstico precoce, um tratamento oportuno, né? Porque a gente sabe que quando a gente capta aquela pessoa de forma mais cedo, né? A gente consegue evitar que essa pessoa evolua para AIDS, né? Ela começa ali seu tratamento, consegue viver bem, sem chegar no ponto da AIDS, que a gente sabe que é o adoecimento, né? O surgimento de infecções oportunistas. Então, não que os outros meses a gente não tenha campanhas, não tenha teste, não fale do HIV, mas o Dezembro Vermelho, ele é um mês dedicado a isso, né? Um mês em que a gente aumenta no estado todo a testagem, a informação. Isso é muito importante que você acabou de dizer nessa Uhum, síntese, né, desse conjunto de mecanismos, de ações, porque existe uma história relacionada à AIDS, uma história de muito preconceito, de muita uhum. desinformação, de campanhas de conscientização feitas no passado em âmbito nacional que foram negativas. Eu até vi recentemente uma reportagem vinculada na imprensa nacional que fazia um compilado dessa história da AIDS, tanto em âmbito mundial quanto aqui no Brasil. Desde o momento ali da descoberta da doença, da epidemia, do relacionamento da doença ao homossexualismo. É uma doença que ainda tem essas nuances, essa atmosfera, uma penumbra que muitas vezes não deixa a gente passar para entender o que realmente ela é. Eu não sei se essa Isso. minha impressão é a de vocês que trabalham lá na ponta também. Não, mas realmente é uma doença que gera muito estigma. Gerou ao longo dos anos, a gente tem trabalhado para que isso reduza, né? O estigma de que só quem tem HIV são pessoas homossexuais, pessoas que têm muitos parceiros, né? E a gente sabe que não é isso. Eu trago aqui para você que hoje, no estado de Alagoas, quase 50% das pessoas que têm diagnosticadas, né, com HIV/AIDS, elas são heterossexuais. Já desmistifica E já muito desmistifica disso, não é? muito. E os estudos, eles vêm mostrando que vem ao longo dos anos desmistificando isso. Deixou de ser homossexual, uma doença do homossexual? Não, gente, não é. Hoje a gente tem a heterossexualização e a gente tem a feminização também, né, do HIV. Então, assim, a gente trabalha também nesse mês, né, para desmistificar isso, para reduzir o preconceito, tirar aquele estigma, né? Tanto que os dados mostram isso que eu lhe falei do heterossexual, é quase 50%, e o homossexual é em torno de 25% a 30%, bissexual em torno de 10%. Então, assim, a gente precisa trabalhar ainda muito, né, com isso. Os dados já mostram, mas a gente precisa dar essa informação para a população em geral, né? Independentemente da opção sexual, no final das Uhum. contas, a AIDS tem o ato, né, o ato sexual como uma das possíveis formas de transmissão. Esse Isso. ainda é a principal forma de contaminação com a doença. Não sei se Sim, existe essa é. estatística. Sim, a gente tem a contaminação, né, a infecção, ela pode ser por via sexual.
ela pode ser via transmissão vertical, né, que é aquela que vai da gestante para o bebê, seja durante a gestação, seja durante a amamentação. É transmissão vertical. E a gente tem também pelo compartilhamento de seringas, né? Então, a gente tem essas formas de transmissão do HIV. E hoje, a que toma a maior parte, realmente, é a transmissão sexual. Hoje. E a gente sabe que existem inúmeros mecanismos, inclusive gratuitos, acessíveis à população, para prevenir esse tipo de contaminação. Talvez o mais conhecido deles, naturalmente, o preservativo, a camisinha, que agora não, né? Mas hoje já temos a versão masculina, podemos dizer assim, e também o preservativo feminino. Não tem desculpa. Isso. Hoje a gente tem os mecanismos de prevenção, né? A gente pode utilizar o preservativo, que até atualmente houve uma mudança, né? Hoje a gente fala preservativo interno e preservativo externo. Aí a gente tem os preservativos disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, então a pessoa que quiser só se encaminhar à unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. A gente faz essa distribuição para 100% das unidades básicas. Pode encontrar também nos SAIs, que são os serviços de atenção especializadas, né, que a gente tem aqui no estado de Alagoas. Eles também fazem essa distribuição. Fora o preservativo interno e externo, a gente ainda tem hoje disponível e seguro, uma forma segura, a PrEP. Não sei se você já ouviu falar, mas a PrEP é uma profilaxia pré-exposição. E aí é aquela pessoa que se expõe continuamente, ela pode fazer uso da PrEP. Existem alguns requisitos, que seriam pessoas maiores de 15 anos para fazer uso e pessoas com 35 quilos ou mais. Maiores de 15 anos com 35 quilos ou mais por conta da medicação, né, da droga. É um comprimido ao dia, pode ser feito, a tomada é de forma diária, ela tem 95% de eficácia. Existem alguns grupos que eles chamam de população-chave, que podem se encaixar para fazer uso da PrEP, que seriam os trabalhadores do sexo, seria também as pessoas trans, gestantes, mulheres, na verdade, mulheres, que ela não é uma pessoa vivendo com HIV, mas seu parceiro é uma pessoa vivendo com HIV. Então, ela quer engravidar, ela pode se beneficiar, sem prejuízo para ela, para seu bebê, pode se beneficiar da PrEP. Ela faz o uso e ela não adquire, vai engravidar normalmente e vai fazer o tratamento certinho com a PrEP. A única pessoa que não vai poder fazer a PrEP seriam aquelas pessoas que já têm HIV, né? Porque quem já tem HIV, consequentemente, vai fazer seu tratamento. E aquelas pessoas que têm problemas renais, que isso é avaliado clinicamente. Aqui em Alagoas nós temos 4 locais que podem fazer, que estão fazendo, aptos, né, a fazer a PrEP com o paciente. É só se deslocar esses locais, a pessoa vai ser atendida, vai ser acolhida e vai sair de lá com a sua medicação. Quais seriam esses locais? São da rede pública mesmo? Isso, todos os locais, os 4 locais que nós temos hoje são todos da rede pública. Nós temos a clínica Dr. João Firman, localizada no Jacintinho. Nós temos o serviço de atendimento especializado, que é o SAI, né? Dr. Marcelo Constant, que fica no Trapiche. Nós temos o SAI de Arapiraca, fazendo também, e nós temos aqui o Pan Salgadinho, que também faz a PrEP. Então, são esses 4 locais. 3 na capital, um na Isso, segunda e um em maior Arapiraca. cidade do estado, né, que acaba, de Isso. alguma forma, descentralizando o serviço e aumentando a possibilidade de deslocamento facilitado até lá. Agora, eu tenho uma dúvida. 35 quilos, 15 anos ou mais, a pílula é tomada, na verdade a droga é tomada diariamente, mas como é que eu pego lá? Eu preciso levar alguma documentação? Pego para um mês, para um ano? Como é que funciona do ponto de vista assim, bem prático, Ariane? Funciona assim, vai se direcionar à clínica, nós também temos o número de contato de cada um desses serviços, se for o caso eu posso disponibilizar para vocês, né, que é para os usuários. E aí se desloca até a clínica, vai passar pela consulta com enfermeiro ou médico, que pode prescrever a PrEP, enfermeiro ou médico, vai fazer aquela triagem, né, de acordo para ver se a pessoa se encaixa nos critérios para fazer uso da PrEP e vai ser solicitado exames. A pessoa já sai de lá com a medicação para tomar, mas não é uma medicação liberada para muitos dias. A primeira dispensa ela é para 30 dias. Essa primeira dispensa para 30 dias para ver se a pessoa vai ter algum efeito adverso, que se tiver são mínimos, e para trazer os exames de sangue que são solicitados, né? Então, no retorno, a pessoa volta com seu exame de sangue em mãos, vai passar por uma nova consulta, e aí as outras dispensas serão para 60 ou 90 dias.
Facilita até porque não precisa estar indo com uma frequência muito grande, né? Isso, exatamente. E aí, na primeira consulta, vai ser avaliado, né? Se aquela medicação já pode ser liberada. Pessoas que têm problemas renais, aí vai precisar de mais um exame de sangue, né? Para avaliar direitinho. Né? Mas se não tiver fatores de risco, a pessoa já pode sair, sim, com a sua medicação. E medicação para 30 dias e seu retorno, né? Isso é bem interessante, porque você tem uma possibilidade preventiva com a eficácia de 95%. Agora, o preservativo, à exceção do caso da mulher que tem o parceiro, né, com o vírus e quer engravidar, continua sendo o mecanismo mais recomendado? Dá para consorciar também, tomar a PrEP como medida preventiva com a eficácia ali para um possível rompimento do preservativo? É meio que isso? Isso, pode sim. Pode ser tomada a PrEP, o PCDT, né, que é o manual que a gente tem do Ministério da Saúde. Ele traz como uma opção segura, né, para a mulher que quer engravidar, querendo engravidar não vai utilizar o preservativo, né, interno. Então, é uma forma, sim, dela evitar futuramente, né, ser uma pessoa vivendo com HIV e tomar o seu bebê, né? Isso é bem interessante porque a gente não está falando só do ato sexual em si, da consumação do ato sexual, mas até da qualidade de vida que a pessoa passa a ter, como por exemplo aqui no exemplo objetivo, o da mulher que agora pode engravidar do parceiro que tem HIV sem essa preocupação de se contaminar e até de transmitir também a doença para a criança, né? Isso, é um ganho muito grande, né, para a população de forma geral. E a PrEP veio com isso, e a PrEP acaba sendo, uma forma de prevenção, né, para as pessoas. Eu queria aproveitar esse gancho falando sobre o SAI, para que você me explicasse um pouquinho melhor como é esse serviço de atendimento especializado, quem ele atende por lá, se é só para situações relacionadas ao HIV/AIDS. Isso, o SAI, Serviço de Atendimento Especializado, ele atende aquelas pessoas vivendo com HIV, né? A população geral, pessoas vivendo com HIV, gestantes vivendo com HIV e criança vivendo com HIV. Lá a gente tem médicos infectologistas, a gente tem enfermeiros, técnicos, tem a área administrativa também. E lá a pessoa faz todo o seu acompanhamento, né? E exames também. Acaba sendo um suporte efetivo, no fim das contas, né? Sim, com certeza. Isso também contribui para que essas pessoas possam ter mais segurança na própria saúde. Certeza. E mais qualidade de vida também, que é algo tão importante, né? Isso. A gente tem um fluxo de referência, né? Porque os SAIs atendem o estado de Alagoas inteiro. Então, assim, a gente tem um fluxo de referência, né? Para que cada município referencie para aquele SAI. E a pessoa ali acaba criando um vínculo, né? Porque você é acolhida, faz aquele acompanhamento com o médico, com o enfermeiro. E esse fluxo funciona bem, assim. A PrEP é hoje o único tratamento ofertado de forma preventiva, somado aos preservativos, ou existem também outros mecanismos que garantem essa segurança, que têm eficácia comprovada? Então, o que a gente tem hoje estabelecido como eficaz, né, é a PrEP e o preservativo. A gente acabou falando que a PrEP, ela é pré-exposição. Pré-exposição. Se, infelizmente, vamos supor que numa relação sexual, consensual, fluindo como deveria, com todo o amor do mundo, infelizmente o preservativo rompeu. Pronto. Existe também um tratamento pós-possível exposição ou pós-possível contato? Sim, nós temos. Aí, nesse caso, aí que você citou, seria a PEP, que é o pós-exposição. Nós temos várias unidades, não só 4, como é o caso da PrEP, né? Nós temos várias unidades, UPAs, hospitais, que podem fazer esse atendimento. Existe como é que ele funciona, Ariana? Me conta aí esse fluxo. Então, existe um fluxo. O paciente é deslocado, o paciente que... A pessoa, né, que se expôs, camisinha estourou, ou até um acidente biológico nos profissionais de saúde, que pode se acidentar também, né, com a seringa, um bisturi. Uma seringa, exatamente. Eles vão se deslocar a esses locais que estão na rede, né, seja a UPA, seja um hospital, o Elvio Alto, por exemplo. Eles lá vão ter o seu atendimento, eles vão ser acolhidos, vão ser atendidos pelo médico, vai ser solicitado exames, vai ser ouvido toda a sua história, vão ser notificados, né. E aí eles vão sair de lá tomando a medicação. Essa medicação não tem muitos efeitos colaterais também, vai variar de pessoa para pessoa. Mas essa medicação, ela é liberada para 28 dias e é o tempo de tratamento realmente. É como um coquetel? Ele dura... É um comprimido, né? Um só, né? É um comprimido, ele toma, a pessoa vai tomar, né? Fazer uso por 28 dias. E aí depois a pessoa vai fazer o acompanhamento
como seria esse acompanhamento? De 6 semanas, duas semanas após o término do tratamento, né? O término do tratamento, ela vai voltar e vai fazer seu teste, para ver se ela soroconverteu ou não. E depois também com 12 semanas. 12 semanas após a exposição, ela vai retornar de novo e vai fazer novamente um teste. Aí, dando esses 2 testes negativos, né? Esse que ela fez quando terminou o tratamento e esse 12 semanas após a exposição negativa, essa pessoa é dispensada e é considerada uma pessoa não reagente para o HIV, né? Mas tem todo esse acompanhamento. E aí, quem faz são essas unidades de referência, seja a UPA, seja os hospitais, que a gente tem distribuída na rede do Estado, né? A gente que não trabalha lá na ponta, enxergando essa sua explicação, consegue dimensionar que hoje existe toda uma estrutura, Isso. já um aparato, né, de saúde pública, gratuita, para dar o atendimento que a pessoa com suspeita ou até mesmo com diagnóstico confirmado, que essas pessoas precisam para poder viver Isso. bem e terem ali o seu direito mesmo de assistência. É uma rede muito bem aparelhada no final das Sim. contas, né? É uma rede organizada, né? Um fluxo de acordo com os municípios, porque a gente tenta dar uma qualidade maior para aquela pessoa e de uma forma mais próxima da sua residência, né? Então, a gente tem vários pontos onde faz a PrEP, quanto mais próximo de você, melhor. Até porque a PrEP, ela prioritariamente é feita nas primeiras 3 horas. Mas ela pode ser feita até 72 horas. A PEP, né? Desculpa, acho que eu falei PrEP, né? A PEP. São parecidos os termos, né? É um pré e um pós, né? Isso, que é após a exposição. Então, o paciente tem aí 72 horas, né, para comparecer ao serviço e conseguir fazer a PEP. A descoberta, né, os primeiros casos e a eclosão da epidemia de AIDS se deu ali no finalzinho da década de 70, 77 aproximadamente, Isso, até a virada ali 80. do início da década de 80, Isso. 80, 81, não é? E até pouco tempo atrás existia um estigma, por um tempo até foi, mas depois permaneceu o estigma de que quem tinha HIV, quem desenvolveu a AIDS, no final das contas, já tinha um diagnóstico mortal. Pouco tempo de vida, em um pouco tempo de vida, praticamente de uma forma desumana, não é? Se degradando. A figura do Cazuza, aqui no Brasil, particularmente, foi utilizada como uma referência do que aquilo causava, quase que uma tentativa pública de criar um pânico para que as pessoas, pelo medo, não se contaminassem, o que, do ponto de vista das políticas públicas, não tem efetividade. Mas hoje é possível descobrir que está com a doença, manter o vírus controlado e ter uma qualidade de vida efetiva com uma sobrevida muito grande. Como é que é esse gerenciamento da pessoa que tem a doença em relação a essa patologia e como é que o poder público ajuda? Então, hoje a gente mudou muito, né, ao longo dos anos. A gente teve a evolução do tratamento, a evolução das drogas, né, para controlar o vírus. E aí, hoje a gente tem um tratamento disponível, acessível para todos, gratuito, né? Que são as TARVs, o tratamento antirretroviral. E aí essa pessoa, que ela é uma pessoa vivendo com HIV, ela fazendo esse tratamento e o acompanhamento, ela consegue ter uma vida normal. E assim, o que é interessante hoje é que esse tratamento, hoje o Ministério da Saúde traz, né, de acordo com vários estudos, que é aquela pessoa que faz o seu tratamento corretamente, ele alcança uma carga viral indetectável por pelo menos 6 meses, ele não transmite mais o vírus via sexual, o que é um avanço, né? Também, né? Fantástico. Porque assim, a pessoa trata, ela está se protegendo e está protegendo ao próximo, porque aquela pessoa, por mais que ela tenha uma relação sexual, que de repente o preservativo estoure ali, ela não vai transmitir, porque ela está indetectável há 6 meses, está fazendo seu tratamento correto, né? Então, é um avanço que a gente tem tido, né? E assim, isso serve também para desmistificar e tirar esse preconceito, né? Que se tem da pessoa vivendo com HIV. No fundo, esse talvez tenha sido, até agora, além de aumentar a qualidade de vida, né, a sobrevida após a contaminação, talvez seja a maior vitória, porque, pensando do ponto de vista da saúde coletiva, você passa a ter uma possível, né, mitigação do número de casos, no final das contas, se você tem menos pessoas, digamos assim, com potencial de transmissão, né? Isso.
Esse é o objetivo, né? É algo novo, não é algo que vem de 10 anos para cá, é algo nos últimos anos, recente, né? Que a gente vai conseguir ver o impacto disso, desse tratamento correto, Médio e longo prazo, né? redução de carga viral e não transmissão mais para frente, né? Então, assim, é um avanço que foi muito bom para todos. Foi um ganho para a gente, um ganho para a pessoa vivendo com HIV, né? Essa pessoa que diagnostica de forma preventiva Uhum. tem uma possibilidade maior, por exemplo, de conseguir deixar com o tratamento adequado esse vírus inativado? Sim, que seria o indetectável. Então, aquela pessoa que faz um diagnóstico ali precoce, né? Por isso que é importante quando tem aquelas ações de testagem, né? Onde você consegue captar aquela pessoa antes que ela tenha um indício de alguma doença, como, por exemplo, a tuberculose, que a tuberculose está ali lado a lado do HIV, né? Porque sua imunidade baixa, você fica mais suscetível a ter infecções oportunistas, como a gente fala, né? As IO. Então, se você consegue captar aquela pessoa mais cedo e levar ela para o tratamento antes que ela estivesse doente, antes que ela chegue, né, a esse ponto do adoecimento, é muito melhor. Ela vai ter uma boa qualidade de vida. E quando é que a pessoa, por exemplo, pode fazer esse teste? Eu sei que ele é oferecido de Uhum. graça, que você pode ir lá na rede Isso. pública, vai conseguir fazer. Mas quando ele é recomendado? Então, atualmente todas a atenção primária, que são os PSFs, as unidades básicas, elas têm disponível o teste. E aí a gente disponibiliza não só o teste do HIV, né? Aproveita aquele momento e faz o teste rápido do HIV, da sífilis, da hepatite B e da hepatite C. O resultado é rápido, em torno, no máximo, 30 minutos, né? Esse resultado vai sair, a pessoa já sai de lá encaminhada, né? Porque vai encaminhar para os SAIs, que são esses serviços de atenção especializada. Né? Em caso de confirmação, a pessoa vai ser encaminhada para realizar o seu tratamento. Mas, assim, a população em geral pode sim procurar ou os SAIs-CTAs ou as unidades básicas, que a gente tem disponível esse teste para todos. Ele tem um aspecto positivo, né? Porque no final das contas você sai com um pacote de avaliações gratuitas ali, já quase que entregue instantaneamente. Isso. Facilita muito, né, o acesso a esse serviço exatamente, também, né? Porque assim, o resultado é rápido, né? 15, 30 minutos, no máximo, você já tem ali seu resultado. Suponhamos que a pessoa, como estamos ventilando aqui, tenha tido a confirmação. Como é esse contato inicial feito pela rede pública de saúde? Porque mesmo sabendo dos avanços que houve, ainda é um choque você receber um diagnóstico de qualquer que seja a doença. Às vezes você percebe que está gripando, já fica preocupado que vai faltar o trabalho, o autônomo não pode parar. Imagina uma doença que, infelizmente, querendo ou não, requer um cuidado para toda a vida, né? Como é essa abordagem, esse acolhimento, esse abraço do poder público? Isso, então. Para a realização do teste, a gente sempre fala que não só é chegar lá, furar o dedo da pessoa e fazer o teste e mandar embora. Não, não é assim. A gente tem toda uma preparação, né? A gente conversa com a pessoa, é o que a gente chama de aconselhamento. Existe o aconselhamento pré-teste e um aconselhamento pós-teste. Então, assim, o profissional capacitado, ele vai fazer esse aconselhamento pré-teste. Vai acolher o paciente, vai fazer seu cadastro, vai conversar um pouco com ele para saber o que é que ele entende do HIV, se ele se expôs, se ele teve algum comportamento de risco, né, onde pode ter adquirido o HIV. Vai conversar, vai explicar, caso dê positivo, vai fazer isso, isso e isso, o que é que você entende. Então, vai ter toda essa conversa antes do teste. O paciente depois vai fazer o teste, né? A pessoa vai fazer o teste. E a depender do resultado, dando positivo ou negativo, ele vai para o aconselhamento pós-teste. E aí o aconselhamento pós-teste é feito por um profissional treinado, né? Seja ele um psicólogo ou um enfermeiro. E aí ele vai conversar, porque se for um caso positivo, a gente sabe que é sempre um choque, né? Para a pessoa receber esse resultado. Então, assim, vai conversar, vai acalmar, né? Precisa ser uma pessoa preparada. Vai acalmar aquele paciente, vai informar ele que hoje se tem um tratamento, que se ele seguir o tratamento direitinho, ele vai ter uma vida normal. E é isso. A partir desse momento, ele passa a ser assistido de forma permanente, até para poder estar recebendo essas drogas e ter o monitoramento de se o vírus está detectável, indetectável. Isso. É algo que o acompanha até o fim da vida, no final das contas. Isso, exatamente. O paciente, daquele momento que ele recebeu positivo, vamos dizer lá na atenção primária, ele não vai ficar perdido no fluxo, na rede de saúde, né? Aquele paciente ele vai ser encaminhado e ele vai ter todo o encaminhamento, todo o tratamento dele, né, disponível no serviço de atendimento especializado. Mas ele também pode ser atendido pela atenção primária. Esse paciente ele tem um cuidado compartilhado. E esse cuidado ele é compartilhado entre a atenção primária e o serviço de atendimento especializado, né?
No serviço de atendimento especializado, ele vai fazer um acompanhamento, saber como é que está a imunidade dele, pegar a medicação, tirar suas dúvidas, fazer acompanhamento de carga viral também, né, para saber se ele está indetectável. E é um acompanhamento que é ao longo da vida. Eu gosto sempre de dizer que é possível viver normalmente, tendo o devido suporte Isso. e o compromisso em dar continuidade a essa assistência ofertada de forma gratuita. E talvez isso seja a notícia mais importante que essa pessoa precisa receber, né? É verdade. É a notícia que a pessoa precisa ali no momento que ela tem um diagnóstico, né? Precisa fazer o tratamento, pode ser, com esse tratamento ela vai ter uma vida normal. Então, tudo isso precisa ser informado para eles. E assim, desmistificar, porque às vezes as pessoas têm um diagnóstico e elas ficam com medo, né, do estigma. Conversar com ela, Não vão tocar que ela em mim, veja. não posso compartilhar um talher, um copo de será água. que eu posso compartilhar um talher? E quem está na minha casa, né? Conta então, ou não conta? Conta ou não conta? Então, a gente sempre pede, pense um pouquinho. Se for o caso de encaminhar para o psicólogo, sempre tem disponível o psicólogo na rede, né, nos sites também. Essas pessoas, elas passam pelo psicólogo. Aí, a gente sempre, quando eu conversava, eu dizia, sempre assim, pense um pouquinho, porque sempre eles vão passar pelo psicólogo, né? Pense um pouquinho para quem você vai contar, porque a gente sabe que eles ficam com esse receio, né? E a gente sabe que nem todo mundo apoia. E também nem todo Depende da mundo rede. conhece, tem a informação, que talvez Isso. seja a arma mais eficaz desse dezembro vermelho. Exatamente. A informação, né? A informação é a melhor arma que nós temos, né? A informação sobre o que é o HIV, o tratamento do HIV e o que é a AIDS, né? Que a nossa luta, inclusive hoje, ela não é contra o HIV. A nossa luta hoje é contra a AIDS, porque o HIV ele tem tratamento, a pessoa pode ficar indetectável. Então, a nossa luta é para que a pessoa não adoeça, não tenha infecções oportunistas e não venha a óbito devido à AIDS, né? Aqui em Alagoas, os dados da CESAL mesmo indicam que a gente teve 152 casos de AIDS este ano. Em comparação com o ano passado, são 4 a mais, não é isso? Foram 148, agora 152. O ideal, naturalmente, é que fosse 0. Esses dados aí de 148, até deixei aqui. A gente teve 148 óbitos em 2022 e 152 óbitos em 2023. Então, a gente teve um aumento aí de 2,7%. Casos de morte, né? Casos de morte. Por AIDS, né? Em relação ao número de casos novos que nós tivemos, nós fizemos um comparativo de janeiro a novembro de 2022 e janeiro a novembro de 2023. E aí nós tivemos em 2022 625 casos para o HIV. Em 2023, 693 casos também para o HIV. A gente teve um aumento aí de 11%. Isso é perigoso. Né? E aí a gente questiona muitas coisas, porque será que as pessoas procuraram mais a testagem? Porque a gente já observou que no mês que a gente libera mais testes, a gente também tem mais diagnósticos, né? É natural, se você está testando mais, você vai diagnosticar mais. A probabilidade de constatar é maior também, né? Então, assim, a gente pensa, será que foi a ampliação do teste? Será que a informação realmente está chegando para esse público? Eles estão procurando mais o serviço, né, também? Ou será que as pessoas estão se expondo mais sem uso do preservativo interno ou interno? Se você permite a ponderação, independentemente do fator motivador, esse é um dos casos nos quais a responsabilidade é muito maior por parte do cidadão do que do próprio poder público, que oferta o tratamento preventivo, o tratamento para quem está infectado e, sobretudo, tem se empenhado também no tocante a transmitir a informação, fazer com que ela chegue lá na ponta, para que cada um de nós, individualmente, e como não dá para fazer um sexo consensual sozinho, naturalmente, a outra pessoa também ajude o parceiro a refletir sobre isso, né? Isso, com certeza. Por isso a gente deixa disponível, né, os preservativos. E assim, a responsabilidade, o profissional de saúde, ele tem a responsabilidade dele, mas a responsabilidade também vem do indivíduo, né? Hoje, a gente, como profissional, a gente faz de tudo para que aquela pessoa adulta, né, ela se trate, ela use preservativo, de forma geral, tanto a pessoa vivendo com HIV como a pessoa que não vive com HIV, né? Mas a gente não tem como obrigar aquela pessoa, né, que tem seu pensamento, que tem as suas informações, que pode dizer sim ou não, né?
Então, acho que é que a gente pode fazer? Dar informação ao máximo, orientar, falar o que a gente tem disponível na rede do Estado, falar o que a gente que tem o SUS, que a medicação é de graça, que o tratamento é em tempo oportuno, traz diversos benefícios, né? Mas assim, a responsabilidade é parcial. Nós temos, como profissionais, temos responsabilidades, mas a pessoa também, né? Maravilha, Ariane. Nossa entrevista foi bem esclarecedora. Eu consegui bom. aqui, pelo menos dentro do nosso script, transmitir todas as informações essenciais sobre a oferta de serviços públicos, do empenho da própria Secretaria de Saúde do Estado, que é estendida às secretarias de saúde dos 102 municípios de Alagoas. Ela é quem coordena essas ações, que dá o suporte replicado pelos municípios. E agora você está bem por dentro, bem inteirado, pelo menos das informações que consideramos básicas, tanto para prevenir, quanto para tentar descobrir, quanto para fazer o cuidado posterior a uma possível detecção e ter uma vida tranquila, evitando também que outras pessoas eventualmente sejam contaminadas. Graças a Deus a ciência evoluiu a ponto de permitir que haja essa normalidade e não há necessidade de estigmas. Precisamos mais de acolhimento do que de críticas e julgamentos. E no final das contas, o poder público tem contribuído e muito, fazendo a parte dele e naturalmente cabe a mim, a você também, fazer a nossa, informando. Você pode até compartilhar o link dessa entrevista para esclarecer tudo de uma vez só e, claro, dizendo não, num caso em que a gente sabe que existe um risco, primeiro a nós e depois a outros também. Ariane, eu queria agradecer a você, que representa hoje aqui a CESAL, pela sua disponibilidade, a turma da assessoria de comunicação, que sempre nos ajuda muito aqui, passando sugestões de pauta, e o espaço, a casa está aberta para que você, outros profissionais da CESAL e dos municípios, voltem mais vezes também, tá bom? Então, eu agradeço, né, em nome da Secretaria de Vigilância e Saúde, né, a oportunidade também de estar levando informação para o pessoal que está em casa, né, porque eu acho que isso é essencial para a gente hoje, a informação é a arma que temos, né. Então, a gente agradece a Seguimos juntos, então, nessa Seguimos. missão, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanha, caso esteja vendo esse programa na tela, na sua televisão, fique sabendo também que o nosso conteúdo fica disponibilizado em nosso canal no YouTube. É só colocar lá na lupinha, na ferramenta de busca, você vai encontrar lá TV Assembleia Alagoas. Digitou, tem uma playlist, uma abinha lá exclusiva do programa Ponto de Vista, que você pode rever e compartilhar a qualquer momento com quem você quiser. Obrigado pela companhia e até a próxima.